Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Somos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, que estamos aqui para mais uma live. É esse 8 de março de 2024. Uma data festiva, principalmente para elas. Primeiro é o nosso sextou, que eu quero que vocês venham dizer conosco. E depois, homenagem a elas, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher. E nada melhor do que homenagens a elas que nós faremos aqui no nosso programa, que é inevitável e elas merecem. Eu estou com esse estúdio lindo do preâmbulo, mas lá no estúdio 1, em que eu vou interagir com vocês, é um outro estúdio. No estúdio 2, em que vou ler a minha sinopse, ou a nossa sinopse, porque a nós que interessa são notícias que podem interferir no dia a dia, e nós trazemos no programa, para posterior, se for o caso, debate. Mas eu espero que vocês estejam conosco, que curtam, comentem, compartilhem, deem aquele like de positivo, divulguem o nosso link aos seus amigos e aos seus inimigos. Tivemos um dia chuvoso aqui na nossa região, e a previsão é de que a possibilidade de temporais no fim de semana aqui na nossa região. Lá os estados de São Paulo, Minas Gerais, no Acre, hoje não, mas também inundações imensas. Em São Paulo já estão contando vítimas, o que é lamentável, porque é a nossa natureza, principalmente lá, que é a cidade do concreto, é a maior cidade do nosso Brasil. Mas nós estamos atentos às notícias, e eu espero que vocês também tragam alguma informação a nós. Como estamos falando para a Rede Internacional de Computadores, mas interessa muito também a nossa casa, é aqui o Rio Grande do Sul, dupla Grenal, que são os principais times, eu já começo divulgando os jogos que nós teremos. Amanhã, o Inter enfrentará em sua casa ao São Luís de Ijuí. Será às 16h30. Já o Grêmio, no domingo, também na Arena, vai enfrentar o Brasil de Pelotas, só que às 18h30. Enquanto isso, algumas das notícias que nós temos, que o Supremo Tribunal Federal está votando a descriminalização das drogas, ou seja, da maconha. O placar está em 5-3. Dias Toffoli pediu vistas e ficará em suspenso por enquanto. Mas no Congresso Nacional também está acontecendo votação nesse sentido. É a competência do Congresso Nacional legislar. Parece que o Rodrigo Pacheco levantou o tom contra o Supremo Tribunal Federal. Mas eu acredito que seja só para os holofotes. Também o 15 bilhões para a cultura estão fazendo com que muitos artistas estão bem contentes, faceiros, fazendo elogios para o Lula. Um deles é aquela ex-cantora rouca, chamada agora antiga Fafá de Belém, agora chamada a Hiena de Belém, com aquela sua risada escandalosa. Ela fez um show recentemente e ela disse: anistia não, se referindo aos presos lá do 8 de janeiro. Ela se preocupou com isso, defender a gestão do presidente Lula. Mas a última música dela foi o tal de Vermelho Vermelhou. Depois ela esteve em Portugal, curtindo a mordomia dos dinheiros que captou aqui do nosso Brasil, porque ela já ganhou muito dinheiro, mas ela é uma ex-cantora. No meio da semana ela cantou e botou até a cabecinha no ombro do presidente Lula. Eu acho que a Janja não deve ter ficado com ciúme, mas não gostou muito. Mas eu acho que a competição seria dura no caso. Mas ela não fala nada, ela é lá do Pará, também daquele
problema das crianças exploradas da ilha do Marajó, das queimadas da Amazônia, que parte ainda pega o seu estado, que é o Pará, mas disso ela não fala. Ela pensa só em fazer propaganda, bem contente e sorridente, como sempre, do presidente Lula. Mas eu acredito que essa alegria não vai durar muito tempo. É o que eu espero. Estou sendo bem pessimista quanto a esta união. Segundo denúncia do Ministério Público, o PCC paga mesada às famílias de integrantes que estão na cadeia. O Conselho Nacional de Justiça sepultou pela segunda vez a ação contra a licença-prêmio que rendeu 300 milhões a juízes lá do Mato Grosso do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos um delegado. Ele é o decano da Polícia Civil. Desde que eu estava lá, ele já era delegado. Naquela época ele já galgou altos cargos da Polícia Civil. Agora ele está de titular da primeira delegacia de polícia de Porto Alegre. É uma das conturbadas ali. Mas é igual ao Túlio Maravilha, que jogou até o último suspiro. Ele tem mais de 50 anos só de profissão de delegado. Ele entrou com 18 anos, segundo ele disse, foi investigador, foi escrivão de polícia e delegado de 4ª classe. Ele é o Paulo Sérgio Jardim, mas ele deu até declarações hoje à imprensa. Ele está contrariando as orientações da ASDEP, que está protestando pela não conversação do governador Eduardo Leite sobre reajuste, principalmente na área da segurança e dos delegados. Reajuste zero, faz propagandas que os números reduziram em todo tipo de criminalidade no nosso Rio Grande do Sul, e quanto a salário dos funcionários, nada. Mas esses delegados que não aspiram mais muitas coisas, ou promoções no caso, eles contrariam essas orientações. Foi o caso do delegado esse que falou com muita pompa. Realmente é uma honra, mas existe uma orientação e ele deve cumprir como os demais, porque ele é um delegado de polícia do Rio Grande do Sul e também associado à ASDEP, deve cumprir as regras. Faz parte de ser uma autoridade policial. Já no Panamá, uma ONG dos Médicos Sem Fronteira, ela é uma entidade que ajuda muito aqueles países em situação precária na área da saúde pelo mundo inteiro. Mas ontem, no dia 7, na quinta-feira, ele teve que suspender, por ordem do governo, teve que suspender suas atividades humanitárias em Darien. Ali é na selva, aonde migrantes que vão para os Estados Unidos, por ordem do governo, eles suspenderam, pois eles denunciaram que havia um aumento muito grande de estupros junto aos migrantes. E o governo alegou que eles não têm um acordo com as unidades de saúde daquele país. Embora eu não assista à Rede Globo e nem recomendo para ninguém, porque eu acho que ali é desinformação, mas um colunista diz que a Jojo Todinho, ela rompeu o código de ética da Globo e que pode ser demitida. Mas não esqueçam que tem alguma coisa a ver com política, porque recentemente ela foi convidada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a concorrer à vereança pelo PL. Num primeiro momento ela disse que não aceitaria, mas que ficou muito honrada com o convite. A polícia do Mato Grosso do Sul estourou uma casa que ela servia como hotel do crime. Foi lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde foi preso um dos fugitivos do presídio de segurança máxima de Campo Grande. Foi o Nandinei Arruda Martins, 32 anos. E ele estava ali numa estadia financiada por uma facção
e logo iria fugir para o Paraguai. Mas a polícia agiu antes, ele fugiu, pulou muitos telhados, mas foi preso. Outras pessoas estavam ali, outros hóspedes com antecedentes, e quem devia foi preso. Parabéns às forças de segurança do Mato Grosso. São novos tempos e tudo pode acontecer. Lá na cidade do México, que é lá no México, um padre jesuíta, é o Gonzalo Rosas. Ele inicia a missa com a frase: oremos todes pela inclusão do público LGBTQIA+, onde ele trabalha há 11 anos e ele realiza missas dominicais uma vez por mês em 3 igrejas daquela capital. Como nossas notícias são do Brasil e do mundo, e notícias diferentes, extravagantes, um milionário que morreu lá em 2020, ele deixou no seu testamento. Ele era um militar britânico de 91 anos. Ao morrer, ele deixou 5 netas com 315 reais. Esse foi o valor da herança que ele deixou. E uma quantia bem irrisória para 3 filhos, porque eles não o visitavam no hospital. Esse milionário é o Frederic. O pessoal só comenta de guerra Rússia e Ucrânia, Israel, Hamas, os guerrilheiros Houthis ali do Iêmen, mas também lá na Nigéria, na África, mais precisamente na cidade de Kuriga, homens armados invadiram uma escola e sequestraram 280 alunos. Era uma escola pública. Ainda não se sabe mais notícias sobre esse sequestro. Como eu sempre digo, que os números da dengue nunca fecham, porque aumentam vertiginosamente. Aqui no nosso Rio Grande do Sul, só nesse ano de 2024, 15 mortes por dengue. Aquela vacina Qdenga, o governo federal, por enquanto, continua aquela quantidade irrisória de vacinas. Imagine se fosse no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas aqui nós temos também um representante, tipo Miriam Leitão, é da Rádio Pampa, é o Nando Donnell. Ele defende ferrenhamente o governo Lula. Elogia todas as atitudes do Fernando Haddad. Ele diz que a Michele e a Janja não teriam condições de disputar a cargo eletivo, falando do Paraná, que a possibilidade de que qualquer das duas se candidatasse. Mas ele sabe que a Michele tem uma bagagem muito maior de liderança política, embora que não tenha uma grande experiência. Mas a Janja, essa estaria descartável. Mas ele, quando vendo essa diferença, ele deu esses números. Também leu com muito prazer uma estatística de um site aí, Atlas Intel, e ele diz que 32% são bolsonaristas, 31,2% são petistas. Vejam só. Mas é que ele diz que a aversão é o fiel da balança, que 30% são contra os bolsonaristas e somente 11% são contra os petistas. Ele disse com muito alarde, falando sobre isso. Mas vejam a visita do ex-presidente Bolsonaro na Bahia. Foi um sucesso. Basta dizer que o MST chegou a interromper a via que ia para o aeroporto. Aconteceu hoje de manhã, mas não adianta. Os apoiadores do presidente Bolsonaro furaram o bloqueio e quase que houve um confronto. Mas é uma multidão, ele arrasta uma multidão, vejam, bateu todos os recordes. A Expo Direto lá de Não Me Toque, por causa da sua presença.
Mas vamos ver agora. O presidente Lula vai vir na outra sexta-feira aqui ao Estado, agenda programada pelo Paulo Pimenta, e nessa oportunidade vai vir o Geraldo Alckmin, já que não vem a Janja, que representou da outra vez o que seria a função dele, e ele virá também com os ministros. Primeiro, vai até Lajeado, prestar contas da ajuda que está dando às pessoas daquelas inundações que houveram no Vale do Taquari no ano passado. Mas agora parece que ele resolveu e realmente está viajando pelo Brasil para conhecer o Brasil. Chega de viagem ao exterior, mas logo ele irá novamente. E não esqueçam que ele está em campanha eleitoral. Vem aí as eleições para vereador e para prefeito. Então, mesmo aonde ele não seja muito simpática a sua presença, ele está vindo aí. Depois virá até Porto Alegre e vai ter reunião com o Eduardo Leite. Nesse caso, Eduardo Leite vai acompanhá-lo. Quando era o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele nomeava o vice para fazer essas campanhas. E ele diz que não tem nada a ver com o PT. Ele não quer admitir, o Eduardo Leite, que ele foi eleito pelo PT. Eles que colocaram ele no cargo, que era a terceira força nas eleições. Mas vamos ver, eu acredito que a segurança vai ter muito trabalho, mas não para contornar trânsito ou a multidão, ou o caso de aparecer um lobo solitário, tipo que aconteceu lá em Não Me Toque, com ação rápida da Brigada Militar. Vamos ver como o povo se porta. É lá na próxima semana, na próxima sexta, dia 15. Parabéns, Rio Grande. Parabéns, governador Eduardo Leite. O presidente Lula estará aqui. Vamos ver como o povo o receberá. A esquerda, quando se manifesta, é muita confusão que tem. De direita não, mas vamos ver como é que se porta o público diante dessa visita. Puxa, até que um dia o ministro Alexandre de Moraes deu uma de bonzinho ou reconheceu um pouco do seu erro. Ele mandou soltar o coronel Bernardo Romão Correia. Ele era acusado daquela tentativa de golpe lá do 8 de janeiro. Mas também ele agora inocentou finalmente um dos réus preso também em razão daqueles atos. É de largar o foguete. A deputada e muito perseguida por ser bolsonarista, a Carla Zambelli, ela está afastada por problemas de saúde, o que muitos esquerdistas do Paz e Amor devem estar também festejando. Em Santa Catarina, uma mãe de 27 anos, não sei se pode ser chamada de mãe, e o seu companheiro, que é o padrasto, de 32 anos, mataram uma criança, que é o filho dela, de 3 anos, agredindo-a até a morte. Primeiro tentaram convencer os policiais de que existia a possibilidade de um sequestro, mas a Polícia Civil descobriu e eles foram obrigados a assumir o crime e dizer onde haviam abandonado o corpo desta criança. Se preparem, o governo Lula anuncia que fará um pente fino no INSS e que deve economizar 10 bilhões de reais. Vejam só se havia falcatruas antes e o governo Bolsonaro teve um superávit. Imaginem agora com esse déficit o que eles farão. Muitos dos beneficiários terão seu corte, mas é o governo Lula. E mais uma atitude do Supremo Tribunal Federal, dessa vez na pessoa da ministra Carmen Lúcia, uma ordem da Justiça do Mato Grosso permitia que a Polícia Civil apreendesse celulares e computadores de jornalistas. Isto aí aconteceu lá na quarta-feira, no dia 6, mas agora a ministra suspendeu esta ordem. A CGU, a Controladoria Geral da União, expulsou 2 servidores
da saúde, mas a imprensa faz questão de frisar, da gestão do ex-presidente Bolsonaro, por irregularidades em seguro vacina. Ontem, dia 7 de março, em Curitiba, lá no Paraná, a polícia encontrou na parede de uma casa, numa operação contra o tráfico de drogas, nada mais nada menos do que 3 milhões de dólares. 2 suspeitos foram presos. A Polícia Civil do Rio investiga um atentado que houve ontem, no dia 7, quinta-feira, contra o deputado estadual Márcio Gualberto. Ele é do PL e ex-policial civil. Quando ele voltava para casa em seu veículo, o veículo dele foi fechado e alvejado a tiros. Mas por sorte, o veículo dele é blindado. Seus seguranças tirotearam com os marginais e eles fugiram. Uma boa notícia para as mulheres: o SUS incorpora o teste para a detecção do HPV em mulheres. Agora também casos de síndrome respiratória aguda grave disparam em 75% no Brasil. Quem diz isto é a Fiocruz. A Polícia Federal prendeu mais um suspeito de auxiliar os fugitivos do presídio de Mossoró, mas eles, até agora, nada. Aqui no nosso Rio Grande do Sul, o governo gaúcho antecipa o repasse de recursos aos municípios para enfrentamento da dengue. Mas também o Rio Grande do Sul terá uma onda de tempestades com risco de inundações. Quem aponta isso é a Metsul. Para quem é de Porto Alegre e pratica esportes, as quadras de areia na orla do Guaíba, que estavam contaminadas por vermes, são liberadas para a prática esportiva. Morreu o Akira Toriyama. Se eu disser esse nome, de nada vale a vocês, mas ele é o criador da franquia Dragon Ball. É muito conhecido e era muito conhecido. Casamento de meninas em até 17 anos de idade diminuiu em 65% em uma década no país. Não sei se isso seja a notícia que interessa, mas ela está no noticiário e nós estamos dando a vocês. Já falando do mundo, o Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, ele diz que, ao contrário de seu antecessor, Donald Trump, ele não vai demonizar os imigrantes. Já o INSS permitirá o uso da telemedicina para a concessão de benefícios previdenciários. Temos muitas notícias e informações, mas vamos lá, agora sim, ao vivo, com os nossos amigos, no Estúdio 1 e o Estúdio 2 da nossa live. E aí, amigos do programa Pauta Livre, somos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Como sempre, transmitimos pelo canal do YouTube de Pepe Severo, isto em vídeo. As nossas lives são sempre às segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Também nós temos outras programações, o Giro da Várzea, em que trata do nosso amador e do varziano. Também o Alô Comunidade, que divulga alguma coisa da sua comunidade. Contato conosco pelo DDD 51 9917 62804. Também é o WhatsApp. Agora, em arte, nós colocamos ali na nossa página da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, no Facebook. Também em edições daí do Amador e do Varziano, do programa O Giro da Várzea, esse nós colocamos em arte também na página dos Coroas de Canoas. E é por isso que eu peço que vocês, além
de acompanhar as nossas lives, que curtam, comentem, compartilhem e deem aquele like positivo e divulguem o nosso link. Nas nossas programações, nós temos sempre 3 estúdios. O estúdio do preâmbulo, aquele em que nós damos uma luz do que terá dentro da nossa live. O estúdio 1 é aquele que eu interajo com vocês. No estúdio 2, em que nós temos uma sinopse, sempre com um apanhado de notícias quentinhas, idôneas e de órgãos de comunicação que nos dão credibilidade. Do que nós falamos? Nós falamos de economia, saúde, polícia, política, guerras, esporte. Agora, a pauta é livre. Vocês é que podem definir, se quiserem, qual o caminho que nós temos a seguir. Vocês são a matéria-prima do nosso programa. E é por isso que eu convido que estejam sempre conosco. E ficamos agradecidos. Assim é o Pauta Livre. Vamos lá interagir com os nossos amigos, aí sim, ao vivo, com a nossa live. Boa noite, amigos. Agora sim, estamos realmente ao vivo pelo nosso canal. E ele pegou e disse assim, um amigo novo hoje, o Juan, o espanhol, ele diz, e ele é novo ali, diz, e eu havia respondido, não temos uma equipe técnica na retaguarda. E assim é que nós atuamos. Fazemos um preâmbulo no início, dando uma informações de notícias, um preâmbulo que é pré-gravado um pouquinho antes de começar o programa. E logo e como ele não conhece assim, mas já não estamos ao vivo. Não, agora que é ao vivo, nós estamos transmitindo a live, porque a nossa emissora, embora que seja uma emissora web, ela tem um toque de profissional, basta dizer a qualidade dos preâmbulos no nosso estúdio do preâmbulo. Esse estúdio aqui, o estúdio 2, logo eu vou para o estúdio 1, é algo que é difícil de entender, e já usou senhoria, que é nada aqui, uma conversa entre amigos, não importa a idade, não importa o sexo, todos são tratados não tem senhoria aqui, é tu mesmo, nós somos gaúchos. Vamos deixar essa margem para o João Batista, para ouvir a mãe dele, que vem lá de Arujá, São Paulo, que eles não têm esse tu do gaúcho, mas outros são gaúchos. Mas eles já se adaptaram a isso, mas eu até já dei uns cumprimentos para Elvira nesse dia da mulher. Mas antes de passar ao estúdio 1, interagir com os nossos amigos que já entraram lá às 9 horas, quando nós iniciamos o nosso programa, nós aqui, 23 graus a temperatura. É uma temperatura que está agradável, promete chuvas e temporal, ainda temporais nesse final de semana. Vai ser que alguns jogos serão suspensos ainda, principalmente jogos amistosos. Mas o presidente Lula agora é uma aberração política. Ele designou a primeira-dama, a Janja da Silva, para representar o Brasil na ONU. Ela não tem um cargo oficial. No evento será em Nova York de 11 a 22 de março. Num decreto que foi designado no Diário Oficial no dia de hoje, ela é citada como socióloga, sem mencionar o vínculo com o presidente Lula e nem o cargo oficial no governo. Isso que ela não tem, né? Então hoje foi publicado no Diário da União e é com ônus, é remunerado às nossas custas, no dinheiro público. Isso é só uma das aberrações políticas que nós estamos enfrentando no atual governo. Já uma acusação do Ciro Gomes, numa entrevista, ele denuncia a venda de precatórias para 2 bancos por parte do governo federal, com rendimentos imensos e muitos rendimentos para o banco. Ele questionado, Ciro Gomes disse, basta que a PGR investigue, né, e para ver a veracidade dessa notícia. Ele falou e nós estamos retransmitindo a vocês. Também uma jornalista da Globo News destilou todo o seu ódio contra a indicação
na Comissão de Educação do deputado Nicolas Ferreira. Também um sucesso total foi a chegada a Salvador, na Bahia, no dia de hoje, da comitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. O movimento MST tentaram bloquear a estrada que iria para o aeroporto para reduzir as pessoas que estavam aguardando, mas quase que houve um confronto. As pessoas que estavam indo furaram o bloqueio e foram lá no mesmo disso. O pessoal na Argentina está apavorado com o presidente chamado o louco Javier Milei, ou Bolsonaro da Argentina, ou Donald Trump da Argentina. Os políticos não gostaram nada da nova iniciativa dele. Ele eliminou o financiamento público aos partidos políticos. Segundo ele, cada partido político deverá ser financiado com contribuições voluntárias de doadores afiliados aos políticos. Ali no preâmbulo eu falei que nós estávamos com 15 mortes da dengue em 2024 aqui no Rio Grande do Sul. Mas os números, infelizmente, crescem a todo momento. Agora, a última atualização, a 16ª vítima. Estamos com 16 mortos da dengue aqui no nosso Rio Grande do Sul. Nós temos 3 aniversariantes do nosso conhecimento, mesmo embora que o dia é o Dia Internacional da Mulher, nesse 8 de março, que nesse ano caiu, de 2024, caiu numa sexta-feira. Nós temos o aniversário do Hipólito Severo da Rosa, ele reside ali em Sapucaia, ele é nosso amigo da turma do curso de formação de sargento, lá de 1972. Também a Vani Neves, essa mora lá na fronteira, em Santana do Livramento. E também a Denise Schroeder, esta mora em Porto Alegre. Agora sim, depois dessas informações, vamos lá ao Estúdio 1. Inclusive o Lauri entrou conosco, o Alexandre Marques, mas vamos deixar para a ordem cronológica dos amigos que foram falando conosco hoje. O Casal 20, não sei porquê, mas não está conosco ainda. É fato incomum. A Janei e o Henrique. Número 1 hoje foi a nossa homenageada primeira e merecida. A Elvira, dando boa noite, meu amigo Severo, um bom programa para todos e um bom final de semana. Sou eu aqui, de Arujá, São Paulo. E eu já a parabenizei porque hoje é o Dia Internacional da Mulher e ela receba os nossos cumprimentos. Depois veio meu amigo, que eu sempre digo que é o nosso emissário. Embora que não seja remunerado, é mais um colaborador da nossa emissora, principalmente na área do esporte, sempre nos dando informações com notícias e imagens para que nós coloquemos em arte lá na página dos Coroas de Canoas e também na nossa página da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, do Facebook, da qual somos um dos administradores. E ele diz assim: uma boa noite a todos. O jogo amistoso Martinique Belém Novo, na categoria 55, e ele faria parte, né? E foi cancelado devido à chuva. Seria lá no campo da Tchalolô, bem conhecido como é o campo do Oriente, lá em Viamão, realmente. Aí entrou esse nosso amigo pela primeira vez, com desconhecimento total do programa, nos deu uma boa noite. Boa noite, Severo, eu sou o Juan, tá? Tanto faz que sou eu, é isso aí, ele é espanhol e ele não conhece a estratégia do programa. Eu disse: olha, nós estamos ao vivo, mas eu estou interagindo aqui, por causa daquele nosso preâmbulo que nós fazemos pré-gravado, um pouquinho antes do programa, para que as notícias venham atuais e quentinhas, como é tradicional no nosso programa. E ele diz que já deu aquele like e já curtiu. E eu pedi que ele também bote o sininho do programa, se inscreva no canal, porque sempre que ele estiver ali na internet, vai avisar que temos um programa ou uma edição no canal do YouTube. Uma vez, todos os dias nós estamos colocando alguma notícia, também para ativar o canal, para que não fique parado. Mas essa é a qualidade do nosso programa, que é a nossa live.
mas nós temos muitas outras edições. Vem nos dando uma boa noite, pouco tarde, mas nunca tarde, porque o nosso programa é das 21 às 22 horas. Nossos amigos Manequinhas. Antes eles falavam conosco ali de Cachoeirinha, agora é de Gravataí, aqui na cidade, onde nós temos realmente os nossos estúdios da rádio e TV Impacto Web. Manequinha da edição. Esses bandidos de Mossoró estão dando trabalho à população que está preocupada. Isso aí foi lá nas primeiras fugas da segurança máxima, lá no presídio federal de Mossoró. E eles são do Comando Vermelho, faccionados. Ainda não foram encontrados, mas as pessoas que os ajudam nessa empreitada, nesse andamento, estão sendo identificados pela polícia e responderão. Se não presos nesse primeiro momento, eles vão responder na justiça com certeza. Até tive um soluço aqui, deixei de hidratar na minha garganta e tá aqui a garganta. Então, ó, aqui, ó. Sem logo, sem patrocínio, de uma maneira normal. Mas o que importa é a qualidade do programa, são vocês que estão conosco. E isso que engrandece o nosso programa. Aí veio ele. É o pequeno, grande goleador, como eu sempre falo, aquele homem requisitado para várias equipes, mas sempre está nos dando informação, porque ele domina muito bem as mídias sociais, além de ter eventos sociais, que é o seu gol de Natal, que ele ajuda um asilo, o Vó Nair, lá de Encruzilhada do Sul, que é as suas origens. Mas ele reside em Nova Santa Rita. É o Laurino Nispit, ele diz assim, ó, informações, Severo, da Copa João Carruíra de Nova Santa Rita. Às 9 horas, a categoria 50 do Amizade vai enfrentar ao Estrela. Às 11 horas, a categoria 40, o Estrela vai enfrentar ao Caju. Já às 14 horas, o Sub-13 Caju vai enfrentar ao PGC. Às 16 horas, categoria livre, Bravos e Esperança. Tá bem recheada isso aí. Mas se eles não quiserem estragar os campos, talvez eles suspendam essas partidas, porque a previsão, agora nesse momento, não está chovendo, aqui junto aos nossos estúdios. Mas a previsão é de que haverão muita chuva e a possibilidade, inclusive, de temporais. Esperamos que não, né? Ele disse assim, o antes assim, ó, como que eu ajudo se já dei o like e me inscrevi? Isso aí tá legal, é isso aí. Nós não temos uma conta remunerada, o prazer é estar com vocês. Mas sempre é bom dar like, tecer comentários, sempre que nós temos uma edição. Basta dizer que a nossa live, ela fica aleatória lá no meio do YouTube, mas eu faço a gravação e até tipo meia-noite desse dia, esse programa gravado já estará na plataforma do YouTube, lá de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neto Severo, que devem tecer um comentário sempre de alguma gostei, não gostei, pode criticar, pode elogiar, qualquer coisa, e nós com certeza só temos a agradecer. Remuneração não é o importante é esta conversa entre amigos que nós estamos tendo. Um amigo novo, amigo já mais antigo, mas todos têm aquela cordialidade, aquela educação, embora que haja aquela corneteada entre gremistas e colorados, mas isto é muito bom. O Lauri, complementando o que ele havia falado, ele disse assim, amigo Severo, mais uma vez os parabéns ao secretário de Esportes, Marcelo, e a ESMEL CTE, Secretaria Municipal de Educação lá, e Cultura de Nova Santa Rita, é essa sigla que ele colocou ali. Foi um ótimo campeonato. E domingo, dia 9, o encerramento top na Arena Caju, sempre com toda a segurança, inclusive ambulância para o caso de um mal súbito venha acontecer a algum dos atletas. Isso aí melhora a segurança, tanto na saúde quanto no bem-estar das pessoas, e que essa competição sirva de exemplo a outras cidades, porque o nosso futebol, não só o profissional, mas também o varziano,
está muito violento e nós torcemos sempre por uma harmonia e que a competição seja como deva ser. Vença quem seja o melhor ou quem tenha mais sorte. É assim que nós prezamos pelo futebol, principalmente aquele em que nós acompanhamos com o programa Giro da Várzea, que inclusive teremos uma live lá na terça-feira, no dia 12, às 20 horas, em que teremos 3 convidados do representante do Racing, uma equipe amadora da cidade de Sapucaia do Sul, às 20 horas, com o programa Giro da Várzea, pelo canal do YouTube mesmo, de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Mas falando de esporte, vem ele aí, é o nosso emissário, co-irmão de divulgação do Expresso da Várzea, Alexandre Marques, que ainda está lá por Cidreira, ainda não retornou à cidade. E ele diz assim: boa noite, Severo, comentando o jogo que terminou há pouco, entre Caxias 1 e São José de Porto Alegre, pelas quartas de finais do Gauchão. Isso é bom, nos mantém sempre bem informado e uma prova cabal de que o nosso programa realmente é uma live ao vivo. Nós gostamos demais. O Juan disse assim, ó: Severo, estou no 6º ano com 10 anos. Também penso em fazer likes, ou live, né? É live, ele botou life, life é vida. E live é a transmissão que nós fazemos, é a transmissão ao vivo. E realmente, talvez sirva de exemplo o nosso programa, o que nós gostamos demais. O nosso intuito sempre é de transmitir aquilo que nós sabemos. Então essa é uma hora que quiserem manter em contato comigo. O nosso telefone é o 9917-628-04. E a gente mantém um contato aí e eu dou aquela dica no que for possível. E aí chegou ela, uma representante da ala feminina, e hoje não poderia faltar, não é possível, a Janei Lima, Zona Norte de Porto Alegre, componente do Casal 20. E tinha que ser homenageada. Ela é a representante feminina e nesse dia 8 estava sentindo a falta dela. Tínhamos a presença tão somente da Elvira, lá de Arujá, São Paulo, e está aí ela, nos dando boa noite. Boa noite, Janei! E para complementar o assunto, uma boa noite, um feliz Dia das Mulheres, nesse 8 de março, nessa vez, na sexta-feira, e tu o merece. Nós sabemos a família que tu tens e a maneira como tu te porta. Típico de uma grande mulher. Parabéns e muitas alegrias nesse dia e todos os dias que virão, porque tu mereces. Não só por estar sempre conosco ativamente na nossa live, mas nós só temos a agradecer. O Laurino Nispit complementou. E amanhã, amigo Severo, às 16 horas, eu vou estar jogando na Copa Amizade 3. O jogo será entre o Boa Vontade e o São Jorge, no campo do São Jorge, no bairro Matias Velho, lá em Canoas. Esse aí é o homem, esse Lauri, é o que eu estou dizendo, é o pequeno grande goleador. Ele tem um porte pequeno, mas tem uma imensa personalidade como pessoa, está sempre, inclusive, além do futebol, com as suas mídias sociais e também com atividades sociais e ajudando os mais necessitados. É isso aí. Então, até o Juan perguntou, depois mantém contato comigo, Juan. A minha emissora não é remunerada. Aqui nós não ganhamos nada. O nosso pagamento é tão somente o reconhecimento dos amigos que nós estamos sempre transmitindo, e com essa qualidade não é muito normal para emissoras web, mas a nossa tem esta qualidade. Aí veio ele, o Zé Sanguiné, dizendo assim: boa noite, Severo, estou chegando junto, depois de fazer a janta para Dona Bete. E o filho Guto, hambúrguer caseiro, mas tudo vale, o Zé Sanguiné. E hoje não tem nada que deixar a Dona Bete ir para a cozinha. É tudo contigo, abraça a bronca aí, porque realmente hoje elas merecem. Tem que ficar só na vida mansa, e não é só na refeição. Muito carinho, muito elogio, e assim é que convive um casal, e tu o sabes muito bem. E ele diz assim: eu já curti e acionei o sininho
Saudações a todas as mulheres nesse Dia Internacional. O Laurinho disse assim: amigo Severo, desejo um feliz Dia das Mulheres a todas as telespectadoras do programa Pauta Livre, que abrilhantam sempre com suas presenças. E aí está uma delas, além da Elvira, que está sempre conosco, a minha irmã Brandina Solange, que antes participava, agora também sumiu aí. Mas aí está a Janei agradecendo, não só a mim, agradecendo a todos vocês, porque ela também merece o cumprimento de todos vocês, desses que estão dando. Claro que nós dirigimos a uma pessoa aqui, mas na real é expansivo essa felicitação dos Dias das Mulheres. O Dia do Homem tá meio difícil aí, até essa palavra é muito pesada, mas eu dou uma passada aí aqui no Estúdio 2. Agora sim, estamos aqui no Estúdio 2 para dizer um pouco da nossa sinopse. Fizemos um apanhado imenso, mas nós sabíamos que essa sexta-feira, embora não tenha uma quantidade muito grande de espectadores, o Betão não apareceu, o Alberi, o meu irmão, o Coronel Severo, são pessoas que sempre participam do nosso programa. Mas hoje é sexta-feira, é aquele dia que a gente sempre diz que é muito trabalhoso, que as pessoas têm outras atividades. Mas também é agora por exemplo, investidores estrangeiros retiram um valor recorde da Bolsa de Valores em fevereiro, 9,4 bilhões. Isso aí tiraram da Bolsa B3, e o pessoal diz que está tudo bem na economia e a inflação aumenta. O jornal Estadão definiu o juiz Gilmar Mendes como juiz sem juízo, e sim um analista político, pois já considerou o ex-presidente Bolsonaro culpado antes da concessão ou a conclusão do julgamento. Mas essa opinião dele, de dizer, imagine outras cortes de países bem mais desenvolvidos conosco. Não tem juiz em carro alegórico, desfilando em blocos de carnaval, cantando, tudo, não tem isso aí. Mas aqui é Brasil, e quem falou esse jornal, olha que é de esquerda, critica muito o presidente Bolsonaro, e essa foi a opinião dele quanto ao ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Não sou eu que te estou dizendo, por isso que eu até falei o canal de comunicação. A esquerda está apavorada. A CCJ e a Comissão de Educação por políticos do PL, que foram nomeados presidente dessas comissões. A deputada Carolina Betoni está na CCJ e o Nicolas na educação. Eles estão apavorados, além de serem apoiadores do presidente Bolsonaro, e são do PL. Uma duplinha terrível que nós temos sempre nas nossas notícias aí é a Gleisi Hoffmann, a presidente do PT, e o seu namorado, o Lindenberg Farias. É aquele deputado que não produz nada, mas está lá na nossa, mamando na tetinha do governo. É deputado, né? O que vai se fazer, né? Fafá de Belém, ela fez um show gratuito em Brasília e gritou desafinada e rouca, porque ela é uma ex-cantora e já está passadinha do tempo. Sem anistia, repetindo Lula, o que Lula diz na rua, e é o seu pensamento. Mas ela está contente mesmo pelos 15 bilhões à cultura. Com certeza ela está agradecendo isso. Ela é uma cantora, uma ex-cantora, mas não esqueçam que ela é do paz e amor. Por isso que ela não quer a anistia, né? Mais um blogueiro lulista, o Reinaldo Azevedo. Este é roxo. Ele é igual a Miriam Leitão. Diz que o sistema de justiça americano é pior que o brasileiro,
pois tornou por unanimidade a elegibilidade de Donald Trump. E isso que ele se diz repórter, mas que nada. Ele é um crítico ferrenho da direita e principalmente do presidente Jair Bolsonaro. Vou dar uma ida lá no Estúdio 2, o Juan perguntando aqui, Severo, quando foi sua primeira live? Eu também tenho um canal. Não, já temos a live há um tempinho aí e nós temos 235 mil seguidores. Isso não é fácil de conseguir, mas o tempo faz com que a gente consiga isso. Não é tão difícil, basta que tenha credibilidade, que tenha pessoas que acreditem no que se faz. E é o caso da Janei, do Casal 20. O Henrique hoje não entrou conosco. O Casal 20 hoje não está completo. Ele diz assim, obrigado, Lauri, e a todos que cumprimentaram a Janei e a Elvira pelo Dia das Mulheres. O manequinha diz assim, Miriam Leitão é puxa-saco da Globo. Ela é da Globo News, né? Ela esqueceu, antes ela era uma economista, agora ela é garota propaganda da esquerda e principalmente do Lula. Mas uma hora vem o troco, com certeza. Quando esquecem a sua profissão, que seria o jornalismo, e tendem para a ideologia política, uma hora eles vão se arrepender. Vejam só, Fátima Bernardes da Globo, 30 e poucos anos de atividade e foi sumariamente dispensada, e defendia a Globo e a sua ideologia, deu unhas e dentes, agora ganhará só por trabalho. E a sua competência não é tão grande como parece. Agora sim retorno aqui ao Estúdio 2, 21 horas e 55 minutos, quase ao término do programa. Por exemplo, no próximo dia 10, lá em março, eleições do primeiro-ministro de Portugal. Caso seja eleito o líder da extrema-direita, o André Ventura, a situação do presidente Lula não será nada boa, porque ele já disse que, se eleito, vai acontecer lá no sábado, no domingo, dia 10, ele vai proibir o presidente Lula de entrar no país. E se ele chegar no aeroporto, não vai passar dali. E o dia 25 de abril, em que normalmente pela esquerda o Lula era convidado, em que se comemora a Revolução dos Cravos. Foi uma revolução que encerrou uma ditadura lá em 1974, que era liderada por Antônio Salazar, que eles não querem nem ver falar neste nome. E Portugal foi o país que descobriu o Brasil. A justiça brasileira, Alexandre de Moraes, ou diga-se Alexandre de Moraes, havia pedido a extradição de Alan dos Santos, mas a corte americana arquivou por achar que a acusação descabida contra esse repórter ou bloguista Alan dos Santos. Já a Assembleia Legislativa do Espírito Santo também deu um exemplo à Câmara dos Deputados, lá na quarta-feira, dia 6, e votou 24-4 pela liberdade do capitão Assunção. Não esqueçam que ele é pré-candidato à prefeitura de Vitória e ele é bolsonarista. Quase eu vou apagar das luzes, vou lá no Estúdio 1 porque chegou ele, o capitão Henrique da Silva e Silva. Boa noite, amigo, e um feliz Dia das Mulheres a todas aquelas que de alguma forma participam desse ótimo programa e aquelas que não participam também, mas principalmente aqui, a Janei Lima, que é a tua esposa, componente do Casal 20, e a Elvira. Eu estava dizendo aqui, nós não escolhemos sexo e nem idade, mas as mulheres ficam meio alheias, às vezes pensando que seja um programa que não tenha toda essa qualidade, uma amizade e essa cordialidade. Por enquanto nós temos assíduos espectadores, a Janei e a Elvira, que nós ficamos muito agradecidos, e os nossos cumprimentos a elas são imprescindíveis e necessários. Elas merecem.
Feliz Dia das Mulheres, em especial no nosso caso aqui no nosso programa, Janei e Elvira. E o Henrique chegou a tempo de cumprimentá-las. Eu acho que a situação não seria nada boa na tua casa se tu não chegasse no programa até às 22 horas. É isso aí, Henrique. Mas agora retorno quase ao término do programa. Retorno aqui ao Estúdio 2. Por exemplo, que Alexandre de Moraes expediu ontem, no dia 7, o alvará de soltura do capitão Assunção do Espírito Santo, concordando ou aceitando a regra da Assembleia Legislativa daquele estado. O Hamas abandonou as negociações de cessar-fogo lá no Egito, em meio a um impasse com Israel. O Hamas quer terminar a guerra em definitivo, e Israel quer cessar fogo somente para liberar os reféns, após aqueles ataques que o Hamas fez ao seu país no 7 de outubro, e agora querem que simplesmente se encerre. Mas Israel não aceita isso. Inclusive agora o outro movimento terrorista, o Hezbollah, direto do Líbano, também está lançando foguetes contra o território israelense. Lançaram 2 foguetes, mas graças ao sistema de defesa Domo de Ferro, nenhum atingiu ao território que era o intento daqueles guerrilheiros. A guerra também, ontem, vamos desbolar, vamos deixar assim que nós já avisamos. Lá na Califórnia, nos Estados Unidos, um avião ao decolar perdeu um pneu. Sabe quanto pesava esse pneu? 600 quilos. Por sorte, ele caiu num estacionamento e ninguém se feriu. Poderiam haver, inclusive, mortes. Foi preso ontem no Espírito Santo, também em Vitória, um traficante, Fernando Moraes Pimenta, conhecido como Marujo, o mais procurado do estado. Ele tinha ficado um tempo no Complexo da Maré. Como vocês sabem, alguns marginais pagam para ficar no Complexo da Maré, que segundo eles pensam que lá a polícia não entra. Mas ele foi preso atrás de uma parede falsa num bar do seu pai pela polícia. Mas tudo que é bom tem início, meio e fim. E o nosso programa não é diferente. Nessa sexta-feira tivemos um público bom. Não dá para se queixar, porque o nosso público, além aqueles que não compareceram conosco, tem a oportunidade de, a qualquer momento, assistir o nosso programa aí pela plataforma de YouTube, de Pepe Severo ou Luiz Pernel Severo. Nesta segunda, nós estaremos aqui novamente. Com certeza, às 21 horas, o nosso encontro. Eu só tenho que desejar a vocês que fiquem com Deus e que tenham um excelente final de semana. Nossa boa noite, muito obrigado àqueles que estiveram conosco, àqueles que não puderam estar, mas vão participar em outra oportunidade e vão comentar, criticar, elogiar, qualquer coisa. Dê sua opinião na plataforma sobre a nossa live. Boa noite, obrigado e até segunda, 21 horas.